noite a todos, muito obrigado. Desculpem pelos transtornos, estamos um pouquinho atrasados, porém estamos aqui e devido à conexão que não está estável. Me chamo Pedro, algumas pessoas já nos conhecem, porém sempre há pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Então, eu me chamo Pedro e estou responsável por passar os temas do curso Conhecimento em Si Mesmo por estas páginas. E vamos passar hoje o tema número 25 de um temário de 50 conferências. Vamos passar o tema 25, que é esoterismo com X, pseudo-esoterismo e esoterismo com S. Então, são 3 formas de escrever e também são 3 formas de expressão de um conhecimento. E é necessário que cada um de nós aprenda a distinguir o que é esoterismo com X, o que é pseudo-esoterismo e o que é esoterismo puro, para distinguir entre uma escola verdadeira e uma escola falsa, que ensina pseudo-esoterismo com a aparência de esoterismo. Então vamos começar por esoterismo com X. Então, esoterismo é tudo que se recebe no mundo físico, um aprendizado que se obtém através de livros, de cursos no mundo físico, em escolas, colégios, universidades. Tudo é esoterismo, que se escreve com X e é recebido pela personalidade. Esse conhecimento serve apenas para se desenvolver no mundo físico. Desenvolve-se a personalidade. É assim como podemos dizer, é o nosso ganha-pão. E esse ensinamento não serve para a consciência. Ele apenas desenvolve o intelecto. É um conhecimento de memória, que se aprende em livros, cursos, enfim. Inclusive, este ensinamento é entregue de forma esotérica. Este ensinamento, curso, conhecimento de si mesmo, é entregue de forma esotérica. Porém, quando se recebe este ensinamento de forma intelectual, neste curso, em algum material que temos, algum material complementar, que é PDFs, isso é de forma externa, isso recebe de forma externa, nós recebemos de forma esotérica, com X. Recebe a nossa personalidade. Porém, quando se recebe este ensinamento desta forma, se abrem os 2 caminhos, 2 possibilidades, que uma pessoa se converta em um crente, que acredite e se conforme com as informações que são passadas aqui e tenha isso como um conhecimento a mais, algo a mais para a sua bagagem de conhecimento. Talvez ela até queira colocar no seu currículo e argumentar que fez um curso de conhecimento de si mesmo. Porém,
Se ficar apenas como crente, isso não vai servir para nada. Vai servir para encher apenas o intelecto. E o segundo caminho, a segunda possibilidade é que a pessoa receba esse ensinamento e se converta num prático, que logo comece a praticar, comece a se desenvolver internamente. Por exemplo, nós entregamos aqui a técnica para o desdobramento astral. Uma pessoa pode receber essa prática e colocar em prática. Que prática é para colocar em prática. Colocar em prática essa chave do desdobramento astral e sair em corpo astral. Sair consciente em corpo astral, talvez não muito consciente, porque nós não estamos acostumados, não temos prática disso, não estamos espertos. Mas, se nós sairmos já, de alguma forma voluntária, do nosso corpo físico, e perceber que há algo além deste mundo tridimensional, nós já comprovamos alguma coisa, já começamos a ser práticos. Porque não acreditamos no que o instrutor disse. E nós fomos comprovar, fomos experimentar. Fizemos a prática do desenvolvimento astral, que temos em PDF. Qualquer pessoa que se interessar, nós podemos enviar esse PDF com muitas práticas que são ensinadas neste curso. Então, uma pessoa vai e pratica, vai e experimenta e consegue um desdobramento astral. Talvez não consiga na primeira tentativa, mas na segunda, na terceira, consegue. É normal que as pessoas que recebam esse ensinamento de primeira mão e que levem à prática esse desdobramento astral, é normal que as pessoas consigam o desdobramento astral, que consigam comprovar, porque estão querendo comprovar, então são ajudados. Nós somos ajudados internamente, nos ajudam, porque nós queremos comprovar. Então, nos ajudam e nós vamos comprovar que existe a quinta dimensão, porque depois nós voltamos, nos acordamos e recordamos da experiência. Então não é que alguém nos disse que é possível sair do corpo, mas sim porque um de nós, qualquer um de nós, fez a prática, saiu do corpo e ninguém pode dizer que nós não saímos, porque nós trazemos a recordação e podemos, nessa prática nós podemos traçar um propósito de ir em algum lugar, em algum templo, ou invocar algum mestre, enfim, ou em qualquer lugar do planeta Terra. Podemos ir a outro país, a outra cidade, onde quiser. Então, trazemos essa recordação e ninguém pode dizer para nós que isso não existe, porque para nós existe, nós comprovamos. Então, esse é o prático. Também ensinamos aqui a prática da autoobservação, que é uma prática de autoobservação psicológica, onde através dessa prática, se identificam os defeitos dentro de nós, como se expressam, como nós mudamos de opinião, como nós reagimos diante dos eventos da vida.
como nós agimos diante de uma notícia, diante de alguma informação impactante ou qualquer informação. Como nós reagimos diante de uma provocação. Então, através dessa prática, nós vamos observar as diferentes reações dentro de nós e isso nós vamos comprovar. Vamos comprovar psicologicamente que a nossa psique tem um funcionalismo específico, que não é, talvez, percebido se nós estamos desatentos. Então, o que nós aprendemos aqui é estar atentos ao nosso mundo interior e saber de onde surgem tais reações. Então, isso é já uma comprovação, porque não é algo que nós estudamos em um livro, que alguém estudou, que alguém recompilou, que alguém aprendeu em alguma universidade e criou uma teoria. Dizer que a psique humana funciona assim e assim e assim. Nós vamos comprovar na nossa psique, no nosso interior. Então, é uma forma de comprovar, uma forma de perceber. E assim, nós nos tornamos práticos e não nos satisfazemos com a informação, com acreditar. Porque este curso, este grupo, não procura convencer ninguém. O que se pretende é entregar um ensinamento, o ensinamento dos 4 pilares, e que cada pessoa coloque em prática, comprove e convença a si mesmo. Não se trata de tentar convencer ninguém. Não é uma lavagem cerebral, como se diz. É algo prático, é algo concreto, que nós, cada um de nós, vai comprovar, vai experimentar. Não vai acreditar em ninguém, não vai acreditar no instrutor, não vai acreditar em ninguém, nem no mestre. Os mestres não têm o propósito de nos fazer acreditar neles. Eles nos falam algumas coisas transcendentais para nos animar, mas o que eles querem é que nós nos torne prático e comprove, e assim nos convença a nós mesmos e nos torne um experimentador, um comprovador, um investigador dos mundos internos, que se chama realmente investigar tudo nos mundos internos. Então, esses são os 2 caminhos. Ou a pessoa se converte num crente, ou a pessoa se converte em um prático e então começa a praticar. Logo conhece a magia sexual, conhece o que se ensina, o que é castidade. A pessoa começa, então, se ela está na possibilidade de praticar a magia sexual, que a magia sexual deve ser praticada entre casais estáveis. Não é uma prática que se possa praticar com um e com outra. É uma prática superior que deve ser praticada entre casais estáveis, um homem e uma mulher, que os 2 estejam dispostos a fazer essa prática sexual sem o derrame das energias, sem a perda das energias, sem a ejaculação e sem o orgasmo.
e assim transmutar as energias. Transmutar as energias através da coluna vertebral. Então, um prático, se ele está em condições de praticar a magia sexual, ele vai logo praticar, para experimentar, para comprovar. Então, ele vai galgando as iniciações, vai criando os corpos, regenera o corpo físico, o corpo vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, através da magia sexual, através do suprassexo, através da alquimia. Então, o prático vai experimentar, vai, mesmo duvidando, ele vai experimentar, mesmo que seja para desmentir quem passou essa informação. Mas ele vai praticar, ele vai experimentar. E então vai perceber a realidade dessas práticas e vai convencer a si mesmo. Não vai acreditar em que um instrutor disse ou deixou de dizer. Então, o prático, ele vai ascendendo, vai progredindo internamente, vai adquirindo as faculdades, que as faculdades são do nosso ser, as faculdades não são da personalidade, os poderes são do nosso ser, não são para a personalidade, não são para exibir, não são para ganhar dinheiro. Os poderes são do nosso Pai, são do nosso real ser. E esses poderes não devem ser usados no mundo físico. Eles são usados apenas para o trabalho interior, para esse trabalho. Então, o prático vai se desenvolvendo internamente. Ele vai, com a prática, vai comprovando tudo. E não se contenta em acreditar. Então, o pseudo-esoterismo, pseudo quer dizer falso esoterismo. É pseudo. Não é esoterismo. Depois nós vamos explicar o que é esoterismo. O esoterismo verdadeiro. Então, o pseudo-esoterismo é algo falso que ensinam em muitas escolas. São ensinamentos muito bonitos, porém também são recebidos pela personalidade. Existem escolas que entregam o ensinamento e as pessoas que estão ali estudando acreditam que estão evoluindo internamente, que estão crescendo internamente, porque escutaram, porque leram. Então existem escolas que dão até graus. A pessoa vai estudando e lhe dão tarefas de ler um trecho, de estudar um livro. E quando a pessoa estudou, compreendeu aquilo ali intelectualmente, essas escolas lhes dão um grau. E esse grau é falso, porque é um grau intelectual. Não é um grau interno, não é verdadeiro, não é recebido pelo ser. É um grau que é recebido pela própria personalidade, para enaltecer. Então, essa pessoa
vai se enaltecer, vai se considerar melhor que os outros, que não leram, que não estudaram, que não têm essas informações. Então, o pseudo-esoterismo, para nós reconhecer uma escola pseudo-esotérica, o primeiro que se deve observar é que cobram pelo ensinamento. Cobram. Esse ensinamento não é dado de graça, não é gratuito. Eles cobram, de alguma forma cobram, com ofertas, dízimos. Então, de uma forma ou de outra, esse ensinamento é cobrado. Recebem um benefício, recebem um pagamento. Então, isso não é um esoterismo verdadeiro, e sim pseudo-esoterismo. E a pessoa acredita que está em uma escola verdadeira. Então isso é um negócio, se torna um negócio, um ramo de negócio, uma empresa que oferece um serviço e cobra por esse serviço. Porém, é uma escola que se diz esotérica, porém é pseudo-esotérica. Porque ao cobrar pelo ensinamento, as forças superiores que devem atuar sobre essa escola deixam de atuar, porque se cobra. Então, não se recebe essa força interna, essa energia interna para desenvolver-se internamente. E, então, essas informações chegam apenas no intelecto, chegam apenas na personalidade. Então, também dizem que todos os caminhos levam a Roma. É um consolo para muitas pessoas. Então, algumas escolas dizem que todos os caminhos levam a Roma. Então a pessoa pode ir por aqui, ir por lá, que chega à autorrealização. Porque também eles não ensinam a autorrealização. Eles não dizem que uma pessoa deve buscar a autorrealização íntima do ser. Não é claro esse ensinamento. Não se sabe, não se diz qual é o objetivo da nossa existência. Então, nós dizemos, e a pessoa deve comprovar, que o objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. É buscar nos reconectar com o nosso real ser. E a forma de se reconectar é com os 3 fatores. Então, essas escolas não ensinam os 3 fatores. Não ensinam a morrer, não ensinam a nascer e também não ensinam o sacrifício pela humanidade. Porque o sacrifício é entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada. E se cobram, já não é sacrifício, senão estão sacrificando a própria humanidade. Quem deve sacrificar-se pela humanidade somos nós, e não sacrificar a humanidade. Porque este ensinamento deve ser entregue de forma gratuita, de forma completamente filantrópica. E se cobra, já também se desligam as forças superiores, já não atuam sobre esse ensinamento. Já as práticas já são
deturpadas, não se ensina claramente, não se dá as informações claras, objetivas, se iludem. Então, as pessoas ficam iludidas que estão prosperando internamente, que estão, como dizem nessas escolas, expandindo a consciência, porque a única forma de expandir a consciência é eliminando os defeitos psicológicos. Porque a nossa consciência está presa nos defeitos psicológicos. Então, a única forma de expandir consciência, que nós chamamos despertar a consciência, liberar e despertar. Então, a única forma de liberar a consciência é eliminando os defeitos. Porque os defeitos aprisionam a nossa essência. São centenas, milhares de defeitos que aprisionam a nossa essência fracionada. Então, a única forma de liberar a nossa essência é desintegrando o defeito. E para desintegrar o defeito, é preciso renunciar. É preciso negar a si mesmo. Como ensina o Mestre Jesus. Negar a si mesmo, que é compreender que tal atitude é de um defeito e negar essa atitude, negar a vontade desse defeito, que quer que nós faça isso ou aquilo. Então, é através da morte psicológica que nós vamos desintegrar o defeito e liberar a essência. É a única forma de liberar a essência é através da morte psicológica. Não há outra forma, não há outro artifício, não há outra saída. A única saída é eliminar o defeito. E para eliminar o defeito é necessário auto-observarmos, nos auto-observar. Observar o nosso centro intelectual, o nosso centro emocional, o centro motor, da fala, dos movimentos, o nosso centro instintivo, o nosso centro sexual. É necessário observar todos os centros e, percebendo a ação dos defeitos, pedir à nossa Mãe Divina, a Divina Mãe Kundalini, que nós, cada um, temos a nossa Mãe Divina particular, individual. E essa Mãe tem um trabalho. O trabalho dela é eliminar, é desintegrar os defeitos, é decapitar. E assim resgatar a essência que nesse defeito está presa. Então, o trabalho da Mãe Divina é esse. Porém, nós temos que observar, temos que compreender e pedir à Mãe Divina que mate esse defeito, que elimine esse defeito. Então, ela eliminando, libera a consciência, libera a essência. E assim, a nossa consciência vai ampliando, vai aumentando dos 3% que nós todos temos livres, vai se ampliando para 4, para 5, e assim chegar até os 100% de consciência. Porém, para isso é necessário o prático, é necessário que seja ensinado. Mas se uma pessoa em uma escola pseudo-esotérica não recebe o ensinamento dos 3 fatores, ela não vai poder praticar. Então, as escolas pseudo-esotéricas não ensinam a nascer, que é sexual. Pelo contrário, elas ensinam tantrismo negro, que é a prática sexual com o derramamento das energias, com o orgasmo.
e que isso desenvolve o órgão cundartiguador, que é a cauda de Satã. Desenvolve os defeitos psicológicos, se engordam os defeitos psicológicos, se robustecem os defeitos. A cada fornicação se robustecem mais e mais os defeitos psicológicos. Então, uma escola pseudo-esotérica não ensina a nascer. Ela diz que você pode fornicar. Não ensina a morrer. Já estávamos falando. E não ensina o sacrifício pela humanidade. Não ensina claramente sobre o karma. Que o karma, quando nós vamos nos autorrealizar, o nosso ser, é necessário pagar todo o karma nesta existência. Precisamos liquidar essa conta. E também nos ensina a negociar o karma, o que as escolas pseudo-esotéricas não ensinam a negociar o karma, porque não estão conectadas com a grande fraternidade branca para negociar o karma. Então, não ensinam. Não dizem que o que nós viemos fazer ao mundo é a autorrealização íntima do ser. Viemos trabalhar para autorrealizar o nosso ser. Então são muitos os aspectos que diferenciam uma escola pseudo-esotérica de uma escola verdadeira, uma escola esotérica, uma escola da fraternidade branca. Eles ensinam através de livros, vendem livros, o negócio é vender livros, ganhar dinheiro. Então vendem muitos livros e dizem que esse ensinamento se pode adquirir através de livros, através do intelecto, estudando muito, lendo muito. Dizem que esse ensinamento se pode adquirir através de livros. Então eles vendem livros. Então é um negócio, é uma empresa. Então o ensinamento tem uma aparência bonita, muito bonita, uma aparência inefável. Acaba confundindo as pessoas, acaba confundindo os neófitos, como se diz. Porque a pessoa se ilude com essa aparência, com essa beleza, com vestimentas, com a apresentação, com rituais. Então a pessoa se ilude e fica confundida e acaba acreditando e se convencendo de que está sendo instruída verdadeiramente. Na verdade, está instruindo a personalidade, apenas a personalidade e nada mais. Então, o ensinamento original já está completamente adulterado. Os mandamentos, que eram 12 mandamentos, apenas se conhecem 10 mandamentos. 10 mandamentos da lei. Então tem um mandamento que diz não fornicar. Porém, todos fornicam. Então não se cumpre, nem os 10 mandamentos não se cumprem. E, além do mais, foram retirados 2 mandamentos. São 12 os mandamentos. Então o 11º é: faz com que tua luz brilhe. Então fazer com que a luz brilhe é eliminar o defeito e desintegrando o defeito e liberando a consciência.
e cumpre com o teu dever. O teu dever, o nosso dever, é a autorrealização íntima do ser. Então foi retirado esses 2 mandamentos, e porque se fossem explicar, se fossem deixar aí os 10 mandamentos, se fossem expor, teriam que explicar. E aí, se explicassem, ia contradizer o seu próprio ensinamento. Então, por isso que a Igreja de Roma, em diversos concílios, concílios de Nicéia, concílios de não sei o quê, foram resolvendo o que vamos entregar para a humanidade e o que não vamos entregar. Então foram acordos que foram feitos para entregarem apenas uma parte do ensinamento. Então suprimiram a parte sexual e disseram que castidade é celibato. Então, confunde a humanidade, confunde as pessoas. E não falam em nascer, porque dizem que nascer, se nasce, assim, se renasce, se compreende intelectualmente, então se nasce. Porém, não é assim. O nascer é sexual. É preciso praticar magia sexual. É preciso ser casto. É preciso alcançar a castidade e praticar magia sexual para nascer, para criar os corpos internos e assim se expressar, se dar conta, se expressar em outras dimensões. Que o nosso ser, o nosso real ser, assuma o comando desses corpos, que o nosso ser disponha desses corpos. Então, há tantas coisas, tantos artifícios que confundem, que iludem a humanidade com o pseudo-esoterismo e parece algo superior, parece algo verdadeiro. E, em realidade, é um ensinamento falso, é um negócio, uma empresa. Então, muitas... eles vendem velas, ensinam a trabalhar com... ler cartas, trabalhar com cristais, pêndulos, ensinam a despertar poderes, que a pessoa desperte poderes sobre-elementais, então se desenvolve no mundo astral e pode investigar a vida de qualquer pessoa, porque se torna fácil para quem está querendo aprender o pseudo-esoterismo, se torna fácil se desdobrar em astral, porque o ego, o próprio ego, não põe obstáculo. O ego não põe obstáculo, porque o mesmo ego vai usar esses poderes. Então a pessoa facilmente aprende a sair em corpo astral, porém é uma prática negra, porque o objetivo dessa prática, de sair em corpo astral, é investigar a vida alheia, para ler as cartas, para predizer o futuro. Então se torna fácil. Agora, ao contrário, se nós queremos destronar o ego, queremos eliminar o ego, e então o ego se rebela e luta contra nós, internamente, intimamente. No nosso interior, o ego luta contra nós, contra a nossa
essência, que quer sair em astral. Então ele não deixa sair em astral, ele luta para nós não sair em corpo astral. Então nós precisamos derrotar o ego. E ao contrário, se a nossa intenção é desenvolver poderes para utilizar esses poderes para o mal, então o ego é complacente. Ele nos permite, não faz, não obstaculiza essa prática, essa técnica. Então ele permite que a pessoa se desdobre em astral, porque ele vai se beneficiar, ele, o ego. E para a pessoa que quer derrotar o ego cria obstáculos, não deixa a pessoa se desdobrar facilmente. Porém, a luta é por aí, porque a luta é contra nós, é contra os nossos efeitos. Então, o pseudo-esoterismo vende livros, vende velas, vende essas roupas, perfumes, esses regos e tanta coisa que oferecem, poções mágicas, trabalham com magia negra, porque não se elimina os defeitos. Então vendem muitas coisas, o objetivo é ganhar dinheiro. Então o pseudo-esoterismo está nos palácios, nos castelos, está em luxuosas mansões, está lá no palácio dos governos e está na favela, porque existem adivinhadores lá prevendo o governo de fulano de tal, que prevê um ano bom, que prevê um governo bom, que vai ser bom esse ano para o tal governo. Então, o pseudo-esoterismo está em todas as partes. Está na burguesia e está na periferia, está nos bairros pobres, também na favela. Em todas as partes está o pseudo-esoterismo. Então se colam cartazes, leem-se cartas, búzios, tarô, se faz e desfaz qualquer trabalho. Então qualquer pessoa vai lá, pede para fazer um trabalho contra alguém. Aí a outra pessoa vai nesse mesmo mago negro e pede para desmanchar esse trabalho e reverter contra a outra pessoa. Então o mesmo mago que fez o trabalho mal para uma pessoa é pago para desfazer e reverter isso a outra pessoa. Então é magia negra, porque violam leis. Uma das características da magia negra é que violam leis. Violam a lei do karma, dizendo algumas, passando informações, e a pessoa altera as suas decisões, altera as suas atitudes, muda as suas opiniões. Então, eles alteram a própria lei do karma, eles burlam das leis, eles desobedecem às leis e tentam, assim, dar um destino diferente, dar uma saída diferente, e que a lei do karma
é uma lei justa, é uma lei dirigida, governada pela justiça divina. Então, esses magos negros, eles violam leis, não obedecem. Então, em tudo está o dinheiro. Tudo está por dinheiro. Então, eles misturam forças. Então, misturam uma força, várias forças. Quando se mistura uma força, a força positiva, ela se neutraliza e se nasce uma terceira força, que essa força é destrutiva. Então, quando alguém lê um livro de um mago negro, aí está invocando esse próprio mago negro e se liga psiquicamente com esse mago negro. Quando se lê qualquer livro desses que ensinam essas práticas obscuras, a pessoa que lê está conectando-se psiquicamente com o escritor, com o autor. E está invocando ele. É uma ligação que tem entre ele e ele já então influencia na psique da pessoa. Porque está ligado através do ego. Então, o ego da pessoa se liga com o ego do escritor e então ele acaba influenciando a pessoa. Ele envolve a pessoa. Psiquicamente estão ligados, se ligam psiquicamente e então invocam e ficam ligados e esse mago pode influencia a pessoa. Então, são muitas coisas que nós devemos observar para discernir, para diferenciar entre uma escola da loja branca e uma escola da loja negra. São evidentes quando nós começamos a estudar estes ensinamentos, os ensinamentos contidos nos 4 pilares. Quando se começa a estudar e praticar, nós vamos nos dando conta, nós vamos discernindo, vamos conseguindo separar o trigo do joio. Vai ficando claro para nós, nós vamos nos tornando mais lúcidos e não nos iludimos. Já facilmente se vai identificando o que é uma escola da loja branca e o que é uma escola da loja negra. Então, se não se ensina os 3 fatores, já se descarta. Então, essa escola que não ensina a nascer, que não ensina a morrer e que não ensina o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento de forma gratuita, já podemos descartar essa escola. Então, a escola da loja branca, toda a escola da loja branca ensina a nascer. Claro, ensina a nascer claramente que o nascimento só ocorre entre um homem e uma mulher, em castidade, fidelidade e amor. Impossível nascer não ser dessa forma, através do sexo, entre um homem e uma mulher, em castidade, fidelidade e amor. Não ensina a eliminar os defeitos. Uma escola da loja branca ensina a eliminar os defeitos. Ensina como eliminar os defeitos. E ensina para que devemos eliminar os defeitos. Por que devemos eliminar.
E esse ensinamento é entregue grátis. É gratuito. Entrega gratuitamente a qualquer pessoa. A toda pessoa que queira. Então, a escola da Loja Negra não respeita o livre-arbítrio. Não respeita o livre-arbítrio das pessoas. Quer obrigar as pessoas a frequentarem, a estudarem, a praticarem os seus ensinamentos. Então, o verdadeiro esoterismo não é recebido pela personalidade. O verdadeiro esoterismo é um ensinamento que se recebe nos mundos internos. Então, a pessoa, o estudante, conhece o ensinamento, se torna prático, se desdobra em astral, cria os corpos e se desdobra em astral e recebe o ensinamento nos mundos internos. Como se diz, de lábios a ouvidos. Isso nos mundos internos, na quinta dimensão, na sexta dimensão. Você recebe o ensinamento. Então, a prática dos 3 fatores vai levar ao nascimento segundo. A pessoa vai nascer, vai criar os corpos, vai receber o ensinamento verdadeiro internamente através da consciência. Recebe o ensinamento a consciência e não o ego. O ego deve ser eliminado, destruído, extirpado. E então extrair a essência que está no ego. E essa essência vai sendo fixada na coluna e é essa essência que vai despertar a consciência e vai então adquirir todo o ensinamento, todo o conhecimento verdadeiro. E esse ensinamento é recebido pelo ser e é usado pelo ser, e não é usado pelo ego. Não é utilizado pelo ego, não é usado para ganhar dinheiro, não é usado para predizer o futuro, não é usado para a sua personalidade, não é usado para a sua vida, a vida terrena, a vida física, para benefício próprio. Não se deve usufruir desse ensinamento para o bem físico. Nós não devemos entregar esse ensinamento visando que uma pessoa vá então nos ajudar. Vou levar o ensinamento para ele porque ele tem dinheiro e ele vai poder me ajudar. Então, não é assim. O ensinamento é entregue para todas as pessoas que quiserem, de livre-arbítrio, queiram, se entrega e se não espera nada em troca. Não se espera nada em troca. São pontos básicos para se ter em conta, para distinguir entre uma escola, entre um ensinamento e outro. Então, o verdadeiro ensinamento é recebido nos mundos internos. Não é um ensinamento que receba intelectualmente. É um ensinamento que se recebe nos mundos internos e não se publica no mundo físico, não se conta. Um verdadeiro iniciado não conta, não fica dizendo que tenho tantos graus. E um mago negro, um pseudo-esotérico, um mago negro,
se exalta e diz que tem tantos graus e graus. Esses graus são falsos, não são graus que recebeu o real ser. Então, esta escola, conhecimento de si mesmo, é uma escola. É uma escola onde nós viemos buscar a autorrealização. Vamos aprender como buscar a autorrealização. Então, onde temos os grupos fisicamente, tem exposto um quadro onde diz aí um aviso importante sobre as salas de conferência. Então diz assim: nossos ciclos de conferências são de entrada livre e gratuita. As salas de conferências não funcionam a fim de buscar as salas de conferências funcionam a fim de buscar a regeneração humana e não são lugares onde funcionem consultórios médicos, homeopáticos, astrológicos, adivinhatórios, nem de nenhuma espécie. Não são lugares onde se usem a cábala e cartas do tarô ou similares. Não vendemos talismãs, essências ou regos, nem fazemos limpezas de casas. Nós ensinamos a pessoa a fazer uma limpeza na sua casa. Nós ensinamos e a pessoa faz, se quiser fazer, faz. Porém, nós não vamos lá fazer a limpeza da casa dessa pessoa. Não interpretamos sonhos, nem lemos a aura, nem lemos as mãos. Os sonhos são uma linguagem do nosso ser conosco sobre o nosso trabalho. Ele nos fala, nos informa nas experiências astrais alguma coisa que nós estamos fazendo errado. Então o nosso ser nos adverte internamente. Então isso não é para estar contando. Nós aprendemos a interpretar os nossos próprios sonhos. Então nós não interpretamos sonhos de outras pessoas. Não lemos a aura, não lemos as mãos, nem nada. Não praticamos contatos extraterrestres, nem angélicos. Não quer dizer que nós dizemos que não existam os extraterrestres. Nós não praticamos esses contatos. Não praticamos artes marciais, nem oferecemos títulos de mestre ou de pitonisas. Então, os títulos são recebidos internamente de acordo com o trabalho que a pessoa vá realizando. Esses graus são recebidos internamente e quem recebe os graus é o nosso real ser que recebe os graus, as iniciações. Não damos iniciações, não praticamos reiki, magnetizações, parapsicologia, espiritismo, xamanismo, nem feitiçarias. Também não outorgamos poderes sobrenaturais, nem fazemos cursos para tal. Então, este curso tem o objetivo de nos entregar as pistas para a autorrealização íntima do ser. Então, a pessoa que tiver inquietude, a pessoa que tiver inquietude de buscar essa autorrealização, tem as práticas. Aqui são entregues as práticas, as chaves para
essa autorização. Porém, quem deve buscar é cada um, é cada pessoa, livremente. Não se insiste com uma pessoa, com ninguém. Então nós temos um grupo no WhatsApp e pessoas entram, pessoas saem livremente. Quando uma pessoa sai, nós não vamos tirar satisfação se essa pessoa, por que saiu? Não, simplesmente saiu. É decisão dela. A pessoa, nós não vamos recontatar essa pessoa. A pessoa escreve para nós, pede informações, nós damos todas as informações que nós acreditamos serem úteis para a pessoa decidir. Se a pessoa não escreve mais, para de escrever, de perguntar, nós não fazemos nada, simplesmente excluímos a conversa e pronto. Não ficamos insistindo com a pessoa. Então, dessa forma, esta escola busca nos ensinar a praticar, nos ensinar as práticas que nos levem à autorização íntima do ser. Então, quem se desenvolve é o nosso ser e não é a personalidade. Então, isto deve ficar claro para nós todos que temos inquietudes espirituais. Isso deve ficar claro para nós discernir entre uma escola e entre outra escola, e entre o esoterismo, que é um aprendizado intelectual, e entre o pseudo-esoterismo, que é um aprendizado também falso, porém com objetivos estranhos, não com o objetivo da autorização. Discernir entre o verdadeiro esoterismo, que é baseado no nascimento, na morte psicológica e no sacrifício pela humanidade. O nascimento é sexual, a morte é psicológica, é eliminar o defeito de fato, e o sacrifício pela humanidade é entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada. Isto virtualmente ou presencialmente. Nós disponibilizamos. Presencialmente nós estamos disponíveis para entregar esse ensinamento. E estamos aqui dessa forma virtual para ampliar, para chegar a mais pessoas. Então, o nosso contato, nós sempre gostamos de deixar o nosso contato, porque já pessoas têm nos escrito por ter visto aqui nesse nosso quadro branco o nosso WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp é 55, mais 55, que é o Brasil, né? 62, que é a região, e o número é 991 92 9355. Então, esse é o nosso WhatsApp. E estamos dispostos a interagir com qualquer pessoa que tenha interesse em maiores informações, algum material PDF que nós temos, nós podemos tranquilamente enviar. Basta nos escrever nesse WhatsApp. E nós somos gratos então a todos que nos escutaram, que nos escutarão mais tarde. Muito obrigado.